Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 12.2. Os inimigos desencarnados. O espírita tem ainda outros motivos de indulgência em relação aos seus inimigos. Ele sabe, primeiramente, que a maldade não é o estado permanente dos homens, que ela representa uma imperfeição momentânea e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá, um dia, os seus erros e se tornará bom. Antigamente, sacrificavam-se vítimas para acalmar os deuses infernais, que eram os espíritos maus. A estes sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo vem provar que esses demônios não são mais do que as almas dos homens perversos, que ainda não se despojaram dos instintos materiais, que não se pode apaziguá-los senão pelo sacrifício do ódio de que são portadores, ou seja, pela caridade. Que a caridade não tem por efeito apenas impedir que se faça o mal, mas encaminhá-los para o caminho do bem e contribuir para a sua salvação. É assim que a máxima, amai os vossos inimigos, não está circunscrita ao círculo estreito da terra e da vida presente, mas integra-se na grande lei de solidariedade e de fraternidade universais. Allan Kardec. Servir mais. Efraim ben Assef, caudilho de Israel contra o poderio romano, viera a Jerusalém para levantar as forças da resistência, e, informado de que Jesus, o profeta, fora recebido festivamente na cidade, resolveu procurá-lo, na casa de Obed, o guardador de cabras, a fim de ouvi-lo. Mestre, falou o guerreiro, não te procuro como quem desconhece a justiça de Deus, que corrige os erros do mundo, todos os dias. Tenho necessidade de instrução para minha conduta pessoal no auxílio do povo. Como agir, quando o orgulho dos outros se agiganta e nos entrava o caminho? Quando a vaidade ostenta o poder e multiplica as lágrimas de quem chora? É preciso ser mais humilde e servir mais, respondeu o Senhor, fixando nele o olhar translúcido. Mas, e quando a maldade se ergue, espreitando-nos a porta? Que fazer, quando os ímpios nos caluniam à feição de verdugos? E Jesus, é preciso mais amor e servir mais. Senhor, e a palavra feroz? Que medidas tomar para coibi-la? Como proceder, quando a boca do ofensor cospe fogo de violência, qual nuvem de tempestade, arremessando raios de morte? É preciso mais brandura e servir mais. E diante dos golpes? Há criaturas que se esmeram na crueldade, ferindo-nos até o sangue. De que modo conduzir nosso passo, à frente dos que nos perseguem sem motivo e odeiam sem razão? É preciso mais paciência e servir mais. E a pilhagem, Senhor? Que diretrizes buscar, perante aqueles que furtam, desapiedados e poderosos, assegurando a própria impunidade à custa do ouro que ajuntam sobre o pranto dos semelhantes? É preciso mais renúncia e servir mais. E os assassinos? Que comportamento adotar, junto daqueles que incendeiam campos e lares, exterminando mulheres e crianças? É preciso mais perdão e servir mais. Exasperado, por não encontrar alicerces ao revide político que aspirava a empreender em mais larga escala, indagou Efraim, mestre, que pretendes dizer por servir mais? Jesus afagou uma das crianças que o procuravam e replicou, sem afetação, convencidos de que a justiça de Deus está regendo a vida, a nossa obrigação, no mundo íntimo, é viver retamente na prática do bem, com a certeza de que a lei cuidará de todos. Não temos, desse modo, outro caminho mais alto senão servir ao bem dos semelhantes, sempre mais. O chefe israelita, manifestando imenso desprezo, abandonou a pequena sala, sem despedir-se. Decorridos 2 dias, quando os esbirros do sinédrio chegaram, em companhia de Judas, para deter o Messias, Efraim ben Assef estava à frente. E, sorrindo, ao algemar-lhe o pulso, qual se prendesse temível salteador, perguntou, sarcástico, não reages, Galileu? Mas o Cristo pousou nele, de novo, o olhar tranquilo e disse apenas, é preciso compreender e servir mais. Comentários. O melhor remédio que podemos oferecer a perseguições, obsessões e infelicidades de vidas passadas é sempre o da caridade, é sempre devolver o mal com o bem, é sempre seguir o exemplo de Jesus. Que mesmo crucificado e traído pelo povo que ele tanto ajudou, não blasfemou, não apontou dedos, não pediu vinganças e perseguições a Deus. Fez o contrário. Pediu a Deus que nos perdoasse,
e seguiu trabalhando no bem, amparando, se doando, ensinando. Como no Evangelho de Lucas capítulo 23 versículo 34. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Jesus sempre ensina a se doar pelo próximo. Pois somente afastaremos de nós as más influências com o trabalho árduo no bem. Se doar pelo próximo, oferecer amparo e auxílio, é o melhor remédio contra obsessões e infelicidades. Viver em paz, é viver sob os preceitos do Evangelho. Jesus era perseguido por romanos e religiosos, mas carregava no olhar a paz de quem conquistou a si mesmo, a paz de quem vive em comunhão com Deus, a paz que não conseguimos nem imaginar, de quem trabalha em prol do próximo, se doando incessantemente. Como no Evangelho de Mateus capítulo 16 versículos 24. Jesus disse aos discípulos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Todos nós temos inimigos, pelas faltas cometidas no passado e no presente. Alguns estão encarnados, outros desencarnados, mas nada muda o fato de sermos todos espíritos imortais, seres necessitados de luz e auxílio, muitas vezes ignorantes. Fazemos o mal e não percebemos. Ou simplesmente não temos forças para vencer nosso egoísmo, nosso orgulho. Como orientado em Provérbios capítulo 29 versículo 23. O orgulho do homem humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Assim são também os nossos inimigos, encarnados ou não. Seres necessitados de perdão, auxílio e compreensão, logo, se faz necessário que nós comecemos a atuar no bem, se doando, mesmo que com uma simples oração. Pois o único jeito de se ver livres de inimigos, obsessões e infelicidades, é amando a todos, trabalhando em nome de Deus, assim como fez e faz o Cristo. Foi perseguido, foi ofendido e agredido, mas Jesus nunca teve inimigos, Jesus nos enxergava como filhos do mesmo Pai, irmãos e familiares de espírito, mas ainda ignorantes perante o amor. Observemos Mateus capítulo 8 versículo 4. Jesus sabia o que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês estão com esses pensamentos ruins? Assim precisamos mudar, transformar nosso modo de pensar e agir. Não temos inimigos, temos irmãos mais e menos adiantado, uns mais necessitados que outros. Afinal, o que seríamos de nós, se Jesus não houvesse nos perdoado, se nossos benfeitores e anjos da guarda não nos houvesse perdoado? Seguindo a orientação do Evangelho de Marcos capítulo 11 versículo 25. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Devemos então uns aos outros a indulgência, o perdão e o amor, e assim, aos poucos afastando os inimigos, que como colocado por Kardec, eventualmente todo homem mau se tornará bom. Como orientado no Evangelho de Mateus capítulo 5 versículos 43 e 44. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo, e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos perseguem, para que sejais filhos de vosso Pai que estais nos céus. Inimigos e opositores. Não ouvides que a vida é um processo de luta edificante em que todos nos influenciamos, uns aos outros, para que o trabalho gere o conhecimento e amadureça o fruto da educação. Não vale chorar e reclamar nas algemas do desânimo para que nossos desafetos se modifiquem. É imprescindível que a nossa atuação lhes alcance a estrada, inclinando-lhes o coração a novo modo de ser. Não ignoramos que as mais belas teorias de aperfeiçoamento e progresso permanecem inoperantes e estacionárias, quando não encontram a base do exemplo e a movimentação do serviço a lhes concretizarem as linhas essenciais. Saibamos receber nossos inimigos, desencarnados ou não, à conta de instrutores, de cujo contato será justo retirar as melhores vantagens em nosso próprio favor, oferecendo-lhes não apenas nossas lágrimas comoventes ou nossas frases brilhantes, mas, sobretudo, o nosso próprio esforço na construção do bem, através do qual recolham as sugestões de nosso campo renovado e feliz, para que se desvencilhem, por fim, das cadeias de sombra que se agregam. Recorda que o malho, se desfigura a bigorna, também termina por sua vez em deplorável desgaste, mas desse atrito inquietante nasce a utilidade doméstica que te atenua a preocupação e o cansaço. Não te esqueças de que o arado, dilacerando o solo, acaba igualmente desmantelado e ferido, entretanto, desse choque de força surge o pão que te supre a mesa.
Aprendamos a extrair da intimidade com os opositores, no silêncio da compreensão e no devotamento ao dever, os valores da experiência que acumularão em nossas próprias almas os tesouros incorruptíveis da vida. Emmanuel. Vamos finalizar os estudos com a prece que Kardec coloca no Evangelho. Prece por um inimigo que morreu. Prefácio. A caridade para com os nossos inimigos deve acompanhá-los ao além-túmulo. Precisamos ponderar que o mal que eles nos fizeram foi para nós uma prova, que há de ter sido propícia ao nosso adiantamento, se a soubemos aproveitar. Pode ter-nos sido, mesmo, de maior proveito do que as aflições puramente materiais, pelo fato de nos haver facultado juntar a coragem e a resignação, a caridade e o esquecimento das ofensas. Capítulo 10, número 6, capítulo 12, números 5 e 6. Prece. Senhor, foi do teu agrado chamar, antes da minha, a alma de N. Perdoa-lhe o mal que me fez e as más intenções que nutriu com referência a mim. Possa ele ter pesar disso, agora que já não alimenta as ilusões deste mundo. Que a tua misericórdia, meu Deus, desça sobre ele e afaste de mim a ideia de me alegrar com a sua morte. Se incorri em faltas para com ele, que mais perdoe, como eu esqueço as que cometeu para comigo. Base bibliográfica. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12 item 2, Allan Kardec. Contos desta e doutra vida, capítulo 7, Irmão X. Inspiração, capítulo 26, Emmanuel. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, Prece a um inimigo que morreu, Allan Kardec.